Ninguém brilhou tanto quanto a seleção brasileira, a única pentacampeã mundial. O Brasil é o rei das Copas, a seleção que fazia o mundo se curvar com seu futebol arte. Mas, e se eu te disser que o Brasil, aquele que metia medo em qualquer adversário, parece ter ficado preso no passado? Será que o encanto acabou ou tem algo a mais por trás disso? Seleção brasileira. Impossível falar de futebol e não citar aquele que é o único pentacampeão mundial e a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo. A seleção brasileira é uma das, se não a seleção mais forte desde os anos 50. A cada década surgiam jogadores incríveis que encantavam o mundo. Nos anos 60 e 70, Pelé e Garrincha ganharam incríveis 3 Copas. Nos anos 80, vimos Sócrates e companhia vencerem o jovem Maradona em seu primeiro Mundial em 1982. Nos anos 90, Romário, Dunga e Bebeto foram importantes para ganhar o 4º título mundial da seleção brasileira. No final dos anos 90 e começo de 2000, vimos um Brasil tão forte que até os reservas formariam a segunda seleção, capaz de chegar tão longe quanto a titular. Tinha Roberto Carlos, Cafu, Kaká, Juninho e Dida, além de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e entre outros. Podemos dizer que essa foi a última seleção brasileira que de fato metia medo em seus adversários. O verdadeiro Brasil, o rosto do futebol mundial, acabou de vez em 2006. Desde então, sua fama foi diminuindo. Depois daquele Mundial, 70% das estrelas não atuaram mais pela seleção. Desde 2006, o Brasil não mete mais medo em praticamente ninguém. Alguns vão dizer: ah, mas a seleção brasileira ganhou Copa América e também Copa das Confederações. E isso é verdade. Mas antes, nós praticamente nem ligávamos tanto assim para essas competições. Era apenas uma espécie de aquecimento para a Copa do Mundo. Porque de fato, a seleção brasileira já entrava na Copa do Mundo como uma das favoritas ao título. O Brasil, que todo mundo conheceu, mostrava seu valor nas Copas do Mundo. Mas isso mudou. Em 2014, tinha um time razoavelmente bem. E a Copa do Mundo era em casa, o cenário perfeito para quem sabe papar o Hexa. Mas com a lesão de Neymar e um apagão que até hoje ninguém, por mais que tente, conseguiu explicar, a Alemanha destruiu a seleção brasileira por 7-1. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, a minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Depois disso, o Brasil seguia tentando, mas sem sucesso. Ninguém entendia como o Brasil, cheio de craques, não ganhava de times como Venezuela ou Paraguai. E chegamos a passar vexame até mesmo contra Camarões. Temos jogadores que brilham nos clubes que atuam, mas que na seleção brasileira não conseguem desempenhar um bom futebol. Uma coisa é estar em má fase, outra é ficar preso nela. E isso foi o que aconteceu com a nossa seleção. Depois da Copa de 2022, Neymar se machucou novamente e o Brasil só piorou. E a má fase sobrou até para os bichanos. Um gato que vivia na sede da seleção foi tirado impiedosamente da mesa durante uma coletiva de imprensa. Alguns riram, outros ficaram bravos. Fato é que depois que isso aconteceu, foi só ladeira abaixo. O técnico Tite também saiu da seleção, após 2 Copas sem sucesso. O Brasil chegou a perder para o Marrocos e Senegal. Depois empatou com a Venezuela e perdeu para o Uruguai. Neymar se machucou e ficou mais de 1 ano e meio sem jogar. Em novembro de 2023, perdeu para a Colômbia e depois para a Argentina no Maracanã. E isso aumentou ainda mais a crise. O presidente da CBF foi afastado do cargo e o técnico interino Fernando Diniz caiu. A crise chegou até a seleção pré-olímpica, que pela primeira vez na história não foi para as Olimpíadas, que seria sediada em Paris. Depois caiu nos pênaltis nas quartas de finais da Copa América de 2024 contra o Uruguai.
nas eliminatórias para a Copa do Mundo, continua fazendo uma campanha horrível. Mesmo assim, o Brasil foi corajoso e enfrentou a Argentina, que mesmo sem Messi, foi uma das melhores Argentinas de todos os tempos. O Brasil precisava ganhar pontos, mas Neymar se machucou de novo e foi cortado da seleção naquela ocasião. Rafinha disse basicamente numa entrevista que iriam dar uma surra dentro e fora de campo se fosse preciso. Isso deixou os argentinos com sangue nos olhos, e mesmo sem Messi, eles jogaram com tudo e humilharam a seleção brasileira. Rafinha pipocou e o Brasil tomou 4-1. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Derrota que custou o cargo do então treinador Dorival Júnior. E a CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito o trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso e novos desafios em sua carreira. Antes, o Brasil jogava para ganhar, um futebol alegre que metia medo até nos seus adversários mais fortes. Mas esse Brasil ficou no passado. Mesmo com grandes jogadores, hoje é preciso mais foco, mais humildade e mais amor pela camisa para tentar voltar ao topo. Algo que parece estar muito, mas muito distante. Os vastos escândalos e polêmicas envolvendo a instituição máxima do nosso futebol levaram a nossa seleção à decadência. Atualmente, a seleção brasileira atravessa um momento de crise, marcado por instabilidade técnica, resultados decepcionantes e desgaste institucional. Após a demissão de Dorival Júnior, em março, após a goleada de 4-1 para a Argentina nas eliminatórias, a equipe está sem treinador definido até o momento, com a CBF enfrentando dificuldades para contratar um substituto de peso. Nomes como Jorge Jesus, Carlo Ancelotti e Abel Ferreira foram cogitados, mas as negociações até o momento não estão avançando, evidenciando a gestão amadora da entidade. No campo, a equipe sofre com a ausência de um time titular consolidado, dependência de Neymar, que retorna após lesão, e críticas ao desempenho de jogadores como Vinícius Júnior, recentemente eleito o melhor do mundo, que ainda não conseguiu assumir a liderança técnica esperada na seleção brasileira. Fora de campo, a CBF continua enfrentando polêmicas, com a escolha de uma camisa vermelha como segundo uniforme para a Copa de 2026, que quebraria totalmente a tradição das cores da bandeira, gerando revoltas e polêmicas. A própria instituição soltou uma nota a respeito disso e alegou que tudo não passava de um mal-entendido. Fato é que, ao invés de estar preocupado com o desempenho do futebol da seleção brasileira dentro de campo, a CBF prefere se preocupar em trocar as cores do uniforme. A percepção pública é de descrédito, com torcedores e comentaristas apontando a seleção como no fundo do poço, sem expectativas de títulos e com uma gestão horrível. Hoje, a seleção brasileira está no fundo do poço, sem identidade, sem rumo e com uma CBF afundada em polêmicas. Será que o Brasil perdeu sua alma? Ou será que, em algum lugar, ainda existe uma faísca capaz de reacender o fogo do futebol que encantou o mundo? Ronaldo Fenômeno também se prontificou a se candidatar para se tornar presidente da CBF. E quem sabe aí seria uma oportunidade para que a CBF se tornasse de fato uma instituição que se preocupasse com o futebol da seleção. Mas isso não deu muito certo, pois as federações recusaram a proposta, votaram todos na atual gestão e foi eleita com 100% dos votos, fazendo com que Ronaldo desistisse da sua candidatura, fazendo com que a CBF se afundasse ainda mais. Seria Ronaldo a última esperança de organização para, quem sabe, a seleção brasileira conquistasse um hexa? Comenta abaixo o que você achou a respeito de toda essa história. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o gostei no vídeo e de se inscrever em nosso canal. E se você quiser ajudar ainda mais o nosso canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu ou em seu grupo no WhatsApp.
Meu muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.